vai... Tudo bem? A gente Tudo começou você. né? Tudo jóia. Isso. A gente vai esperar só um pouco, uns 5 minutinhos, só para as pessoas que estão entrando. Claro, Aí, se você não se importar. sem problema. Flávio, eu posso te tirar uma dúvida que eu não, acho que talvez tenha te perguntado, mas não estou lembrado da resposta. Qual é o público que está aqui em termos de perfil? As pessoas. Eu vi que são RP, É o né? público bem variado, tá? São Tá. muitos professores das universidades do país. Tá. E temos também, né, temos professores que mexem, que tem a área de atuação muito em simulação, né? Tá. No momento aqui nós temos também o enfermeiro Simon, que é do nosso grupo de simulação da UFMG. Legal. E temos alunos de pós-graduação também, alunos de graduação, mas muitos professores de universidade também. E tem muita gente da área médica, não? No momento aqui tem enfermeiros, tem médicos e tem fisioterapeutas no momento na sala. Só para não falar muita bobagem. São todos da área da saúde, né? Tá bom. A gente não tem nenhum sem ser da área de saúde. Tá bom. Tu podes me autorizar a compartilhar a tela? Só um minuto que eu estou olhando aqui, tá? Tá bom. Você está falando de onde, Simon? Onde você está? Você está em São Paulo? Simon. Paulo. Paulo, eu estou em São Paulo. É porque o Simon eu estava conversando com o Simon Gurinha mesmo, o nosso enfermeiro. Tá liberado, tá? Obrigado. Flávio, eu só pegar uma água aqui e volto rapidinho, tá? Assim que você voltar, a gente inicia. Pessoal, assim, vai ter a lista de presença que tem que registrar na RUT, né? Só que às vezes eu estou com dificuldade do e-mail. Eu agora, assim, termina hoje a sessão, eu já peço amanhã o Senex a certificação. Aí sempre olhar lá para mim o e-mail e o nome completo direitinho, porque senão eu não consigo pedir o Senex, o certificado, tá bem? Então, o e-mail e o nome todo completo, tudo certinho, para a gente poder
certificar de forma correta. Pronto, Flávio, eu estou pronto. Gente, eu acho que a gente pode começar, né? Deixa eu só pegar o currículo aqui do... Então, boa tarde a todos e todas, né? Mais uma reunião nossa aqui do SIG. E hoje a gente tem o prazer de receber o Paulo Melo, né? O Paulo é psicólogo, mestre em psicologia cognitiva, doutor em design e gerente sênior de novos negócios no CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia. O CIDIA ele é sediado em Manaus e desenvolve projetos de inovações globais com clientes no Brasil, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na Índia e na Rússia. O Paulo também ele é professor de design e inovação em cursos de pós-graduação. Então, antecipadamente, eu agradeço o pronto convite, né, Paulo? Que você estava de férias. Eu falei que nós dois estávamos de férias. Tivemos, né? Exatamente. E aí a gente agradece muito o aceite do nosso convite. Tá? É uma honra ter você conosco para a gente poder conhecer melhor a CID. Tá? Legal. Aí fique à vontade. Então, vamos lá. Primeiro, obrigado, Flávia, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, especialmente na hora do almoço. Então, se as pessoas vieram, é porque elas estão bem interessadas. Então, agradeço por essa motivação a mais. E já tirando a minha responsabilidade sobre essa apresentação, eu queria dizer que eu não sou exatamente médico, nem fisioterapeuta, nem enfermeiro, nem nada parecido, mas sou psicólogo, então sou da área da saúde também. Então, qualquer loucura que eu falar aqui, ela é uma loucura controlada, vamos dizer assim. Mas, agora falando sério, a ideia aqui é muito mais a gente compartilhar com vocês o que é que a gente anda fazendo no CIDIA e o que é que a gente já fez lá. E também contar um pouco de coisas que estão sendo feitas fora do CIDIA e lá no final a gente trocar uma ideia sobre o que é que parece fazer sentido para vocês e o que é que vocês estão vendo fora do meu radar, vamos dizer assim, e que possa ser interessante para a gente conversar no futuro. Né? Então, vamos lá. Flávia já comentou de mim, então eu sou essa pessoa aí. Se fizer sentido para vocês também, eu estou à disposição para conversar depois pelo LinkedIn, por e-mail, da forma que for. Então, só para esclarecer para vocês quem é o CIDIA, né? Então, é possível que vocês não tenham ouvido falar ainda, mas o CIDIA é um Instituto de Ciência e Tecnologia, ou um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, em outras palavras. E como o Flávia comentou, a gente fica em Manaus, eu fico aqui em São Paulo, mas a maior parte da atuação do CIDIA é em Manaus. A gente tem hoje por volta de 1.200 pessoas em Manaus, basicamente trabalhando com o desenvolvimento de software. Então, tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com software. Eu entendo que software hoje em dia está cada vez mais associado a hardware, né? Não existe um software voando no ar, mas sempre está conectado a algum hardware. Então, quase que sempre a gente está implementando software embarcado, como a gente chama, né? Mas isso para dizer que a gente não trabalha com criação de novos produtos de hardware, mas sim de software. E a gente trabalha em algumas áreas, algumas delas têm uma conexão bem mais forte com saúde, outras nem tanto, mas só para destacar algumas dessas áreas, realidade virtual, né? IAR, realidade aumentada. Hoje em dia a gente tem feito cada vez mais projetos com vestíveis, né, os chamados wearables, com inteligência artificial, automação e saúde digital
é uma área que a gente tem avançado também, inclusive é um tema para uma possível conversa fora dessa apresentação de hoje, se vocês tiverem interesse em discutir com a gente oportunidades nessa área, é algo que a gente está focando bastante esses tempos. Então, a presença nossa é basicamente Manaus e São Paulo. A gente tem alguma presença fora dessas cidades, mas principalmente Manaus e São Paulo. E hoje a gente trabalha para algumas empresas. O que tem em comum nessas empresas é justamente usar a tecnologia para impactar os negócios delas, né? Então, seja lá uma Samsung, uma Embraer, uma Petrobras, todas elas entendem que para inovar elas vão precisar passar pelo caminho da tal da transformação digital e aí desenvolver soluções em digital, né? Soluções digitais é essencial para que elas consigam fazer essa transição. Então, alguns dos casos que eu vou contar para vocês aqui têm a ver com esses clientes nossos. Passando aqui, pronto. Só para mencionar também, a gente também tem lá em Manaus uma operação chamada Manaus Tech Hub, que é uma área nossa de incentivo à inovação aberta. Então, nesse caso, a gente está muito mais se abrindo para o mercado para se conectar com startups, com empresas que estão em busca de inovação, nem sempre através do desenvolvimento de projeto, mas através da inovação feita, por exemplo, por meio de uma startup. Então, essa aceleradora de startups que fica lá em Manaus é também uma das atuações do CIDIA, né? Então, vamos falar do que nos trouxe aqui, mas mais do que falar sobre simulação, que era o tema da apresentação em si, eu queria puxar para um tema talvez mais amplo, que eu chamei de tecnologias emergentes em saúde, né? Então, é isso que a gente tem se focado lá no CIDIA. O primeiro projeto que a gente fez em realidade virtual foi em 2014, por ali, os primeiros experimentos. E hoje em dia a gente faz ainda projetos tanto em realidade virtual como em realidade aumentada, mas com a estratégia de desenvolvimento bem diferente, né? Então, acho que um dos nossos papéis como Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento é justamente experimentar, né? Usar a tecnologia, entender como é que ela funciona, quais são os pontos fortes e pontos fracos dessa tecnologia, para poder falhar e consertar e fazer um uso mais apropriado dessa tecnologia. Então, eu posso ver, inclusive, nos cases que eu vou mostrar para vocês, como a gente evoluiu no nosso desenvolvimento, inclusive tornando esse desenvolvimento mais rápido, mais barato, mais eficiente, mais acessível para a população final, né? Então, vamos lá, só para garantir que a gente está na mesma página, é sempre bom a gente fazer essa diferenciação, né, entre realidade física e realidade estendida, né? Então, eu vou falar aqui um bocado de realidade virtual, mas vou dar alguns exemplos sobre o uso de realidade aumentada e realidade mista também. Então, no físico, como a gente costuma estar boa parte do tempo, tudo é físico, quase nada é digital. Então, todas as interfaces com as quais a gente está interagindo, elas são tangíveis, são físicas. Eventualmente, hoje em dia, a gente está usando um bocado de celular para ali e para cá, e essa realidade física está permeada de tecnologia virtual, né? Mas isso ainda não chega a ser uma realidade aumentada, no sentido tradicional de realidade aumentada. E quanto mais a gente vai para o extremo oposto, em que a gente entra num ambiente completamente virtual, então a gente quase que esquece o físico, né, para pensar no virtual, a gente está indo para essa tal dessa VR. E aí vamos para o que a gente já fez, né? Então, esse é um projeto que a gente fez com Albert Einstein, com o hospital, isso em 2017 para 2018. E aí eu vou mostrar logo o vídeo para vocês e depois eu comento em cima dele. Vocês conseguem ouvir o áudio, certo? Beleza.
Dar uma avançada aqui. Tá, então esse vídeo que eu mostrei era sobre esse projeto que a gente fez com o Einstein, o Cydia, né, fez o desenvolvimento tecnológico e a Samsung fez o investimento no projeto. E só para dar um contexto para vocês, esse é um projeto que a gente fez com a ideia, com o objetivo de fomentar a prática do parto humanizado no Brasil. Então, isso em 2017, o Einstein tinha, talvez ainda tenha, um programa junto com o Ministério da Saúde para justamente promover o treinamento de profissionais na área de parto humanizado. E um dos desafios que eles tinham e ainda têm é justamente fazer esses treinamentos chegarem em lugares mais distantes do país. E a ideia era usar a realidade virtual para isso. Um dos desafios grandes que a gente teve naquela época, só para falar rapidamente do desafio técnico, foi justamente a gente fazer algo com uma sofisticação tão grande do ponto de vista do realismo do conteúdo virtual e esse conteúdo ser executado em um celular. Naquela época a gente usou um óculos de realidade virtual da Samsung que tinha um celular dentro do óculos, como se diz, né? É o que a gente chama de mobile VR, então é uma realidade virtual móvel, coisa que a gente já não faz mais nos projetos atuais de realidade virtual. Então isso teve um desafio enorme do ponto de vista de desenvolvimento, mas que foi, de alguma forma, superado. E mais interessante é que a gente conseguiu não só atingir o objetivo do projeto, mas a gente também conseguiu fazer com que o conteúdo virtual fosse de fato algo móvel. Né? Um dos desafios que a gente tem hoje é como é que a gente leva conteúdo de qualidade em realidade virtual para um número grande de pessoas usando um PC, por exemplo, usando um computador muito maior do que um celular. Então, isso a gente conseguiu fazer nesse projeto naquela época, e naquela época certamente a tecnologia não facilitava tanto, muito menos do ponto de vista de preço. Né? Então, um projeto seguinte que a gente fez, aí já não é mais em saúde, mas também tem a ver com simulação, é esse aqui com a Embraer, só para compartilhar com vocês possibilidades distintas, né, do uso de realidade virtual. Esse é um projeto da Embraer que, por sinal, agora hoje em dia tem saído e que a ideia deles, isso em 2018, era a gente simular essas aeronaves no mundo cotidiano nosso. Então, como ainda hoje essas aeronaves não são reguladas, né, elas não podem voar em uma cidade normal, a ideia da Embraer
E aí a gente vai começar a pegar informações das pessoas sobre essa experiência de ver essas aeronaves voando. E foi isso que a gente fez, então, nessa experiência aí de realidade virtual. A gente criou 3 tipos diferentes de aeronave, por isso que tem um número em cima dela. E o que a gente queria com esses 3 tipos era ouvir das pessoas feedbacks sobre essas hélices aí. Então, basicamente, nesse caso, a aeronave é a mesma, o que muda é o formato da hélice, como a hélice é apresentada, vamos dizer assim. Então, do ponto de vista de engenharia, isso não era um problema, mas a recepção disso pelas pessoas era um ponto importante para a Embraer. E aí, isso a gente fez, a gente executou eventos mundo afora, e eles coletaram vários feedbacks com usuários e conseguiram construir um 4º formato de aeronave, que hoje é a aeronave que eles estão comercializando, inclusive estão já com vários pedidos no mercado sobre isso. Então, isso é para dizer que, sem dúvida, não é só a área médica que se beneficia, mas mais interessante do que isso, eu acho interessante comentar aqui, é que a realidade virtual ela pode ser muito poderosa para muito além de treinamento, né? Eu dei um exemplo inicial de treinamento na área médica, mas aqui a gente está falando de simulação. E aí uma das coisas que eu vou falar lá na frente é que realidade virtual tem sido muito usada para, por exemplo, simulação de situações em que a gente quer fazer tratamentos psicoterápicos em pessoas, né? Então, uma vez que você possa levar as pessoas para um cenário de segurança, mas que ao mesmo tempo a gente consiga simular certas situações, essa condição pode ser uma condição muito interessante para fins de psicoterapia, né? Então, seguindo aqui, como eu comentava, hoje em dia essa aeronave, que é a versão final, já está sendo posta no mercado, não usada ainda, mas os pedidos já estão sendo feitos pela Embraer. Um projeto mais recente que a gente fez é com a Petrobras, e aí nesse caso é um treinamento técnico, como a gente diz, né? Então é uma norma de segurança da Petrobras e que, de certa forma, parecido com aquele primeiro lá do Einstein, mas nesse caso a gente não usou o óculos mobile, o óculos de realidade virtual baseado no celular. A gente usou o que a gente chama de PC-VR, então realidade virtual baseada em um computador, né? Um PC. Eu vou mostrar para você. Então, nesse caso da Petrobras, deixa eu só voltar aqui. Nesse caso da Petrobras, como eu disse, a gente usou um outro tipo de óculos de realidade virtual. Esse é um projeto do ano passado, então certamente a tecnologia evoluiu muito de 2017 para cá. E uma coisa interessante é que com o Einstein a gente demorou mais ou menos 1 ano para fazer um projeto, então foi um projeto muito robusto, muito longo, caro, enfim. A gente fez quase com a produção cinematográfica, literalmente. Inclusive porque o time que a gente tinha para desenvolver o projeto era um time muito que vinha, inclusive, da indústria de cinema, enfim. Então, a gente estava realmente aprendendo a usar a tecnologia. Enquanto esse projeto da Petrobras durou 2 meses. Então, assim, a gente consegue hoje em dia fazer projetos muito mais rápidos e mais baratos, e o impacto é talvez até maior do que o que a gente conseguia fazer
há 3 anos. O interessante, que não só do ponto de vista de sofisticação técnica, vamos dizer assim, do time que desenvolve, o interessante notar também que o equipamento, né, que a gente usa, ele também evoluiu infinitamente. Então, os desafios técnicos que a gente tinha em 2017, eles foram bastante superados 3 anos depois. Isso facilita muito essa discussão que a gente tem aqui. E, por coincidência, eu vou deixar de falar aqui sobre esses casos específicos, por coincidência ou não, a gente tem tido muita demanda desse tipo de treinamento. Então, agora na pandemia, talvez por isso, porque as pessoas estão fazendo esses treinamentos obrigatórios em ambientes corporativos, né, de forma virtual, de forma remota, a gente tem sido bastante demandado por indústrias que querem levar, vamos dizer assim, transformar esse treinamento em um treinamento virtual. Então, seguindo aqui, esse é um exemplo bem interessante para quem não conhece, de uma startup brasileira. Eles estão aí no mercado desde também de 17 por ali, e são bem interessantes. Talvez seja o melhor caso brasileiro de uso de realidade virtual na área médica. Então, a Medron hoje faz treinamento, eles têm uma espécie de não sei se biblioteca é o caso, não é o melhor termo, mas eles têm um conjunto de treinamentos para a área médica que eles vendem para universidades, para escolas de medicina, né, para escolas de saúde de forma geral, sempre usando realidade virtual. Então, são um exemplo bem interessante de empresa que basicamente vive a partir do uso de tecnologia virtual para treinamento na área médica. São pessoas bem interessantes, foram aceleradas pelo Einstein, então eu acho que tem até investimento do Einstein, são um case bem conhecido no Brasil. Inclusive, é uma notícia, né, mostra eles fechando parceria com o Incom. Um outro caso interessante, esse não é brasileiro, eu conheci esse pessoal em 2018, eu acho, 17, 18, lá em Londres. Eles são de Londres, e há muito tempo, até antes da gente conhecer eles já vinham nessa batalha, vamos dizer assim, de desenvolver soluções para a área médica. O CEO dessa startup é um médico, eu acho que é um indiano que mora na Inglaterra, e ele é um cara completamente aficionado pelo assunto. Ele ele faz experimentações de todo tipo para poder sempre, vamos dizer, promover o uso dessas tecnologias digitais na área médica. Então, uma das coisas que a gente conversou muito, e que para essa nossa discussão faz muito sentido, em vez de você criar ambientes completamente virtuais, como a gente fez lá naquele caso do Einstein, naquele caso da Petrobras, em que isso demanda muito custo de desenvolvimento, o que esses caras estavam propondo era usar vídeos e fotos 360 graus. Né? Então, a gente pode discutir mais detalhadamente isso depois, mas se você tem uma câmera 360 graus, né, que é basicamente aquela câmera que capta a imagem de 360 graus, você pode tanto ter foto 360 graus quanto vídeo 360 graus, e é uma forma de você também capturar dados, né, capturar imagem. Por exemplo, de uma sala cirúrgica, que é o que eles faziam na época, e levar esse vídeo 360 graus para estudantes de medicina, por exemplo, estudantes da área médica, e eles serem treinados num ambiente de cirurgia que dificilmente eles conseguiriam se não fosse através disso. Então, uma das estatísticas, vamos dizer, um dos dados que eles me deram na época que a gente conversou, é que, talvez vocês possam me refutar ou confirmar esse dado, mas um dos desafios que eles estavam enfrentando na época é que o número de cirurgiões está se tornando cada vez mais escasso diante da necessidade de cirurgiões. Então, você está precisando, a população global, né, está envelhecendo, e você não está, basicamente, tendo número suficiente de médicos cirurgiões e equipe médica para atender as cirurgias que só aumentavam. Agora, com a pandemia que a gente suspendeu e deve voltar, é possível que esse problema se torne ainda mais agudo, né? Então, a ideia deles era pensar formas de treinar cirurgiões. Eles estavam com uma
obstinação quase de pensar formas de tornar esses treinamentos mais acessíveis, né? E, obviamente, quando a gente está falando de acessibilidade, não é só da acessibilidade do conteúdo, mas da própria tecnologia, né? Levar isso para lugares em que esses treinamentos não são possíveis, como, por exemplo, em países em desenvolvimento. Eu comentei rapidamente, mas uma outra área que eu tenho visto um crescimento interessante é o uso de realidade virtual para terapia, né? Psicoterapia, como eu comentei. Agora, na pandemia, tem se falado muito em distúrbio de ansiedade, em distúrbio de alimentação. Então, realidade virtual tem sido usado, né, novamente, mais do que para simular e para treinar, também para tratar pessoas, né, como uma estratégia de tratamento, especialmente quando a gente está falando agora de telemedicina, de telepsicologia, assim, vai. E aí, já indo para o meu final, mas sem deixar de mencionar, a gente tirou um pouco o foco ao longo dos últimos anos no CIDIA, dos projetos em realidade virtual para os projetos em realidade aumentada. Então, só para dar essa perspectiva do mercado, a gente tem sido muito mais, do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem investido muito mais tempo em soluções em realidade aumentada do que em realidade virtual, mas do ponto de vista de demanda de desenvolvimento puro, né, sem pesquisa, vamos chamar assim, a realidade virtual tem crescido. Então, pensando num processo de mais longo prazo, eu diria que a realidade aumentada parece ser algo promissor e complementar, né, a realidade aumentada, desculpa, a realidade virtual. E aí, casos de uso desses são, por exemplo, o uso de HoloLens, para você ver situações como essa, né? Então, HoloLens é um produto da Microsoft, e aí a gente tem usado eles para esse tipo de situação em que você pode visualizar de maneira virtual um objeto, como, por exemplo, um coração, de forma quase que real, e mais do que real, de forma com um nível de realidade muito maior do que o real, inclusive, né? Você consegue fazer coisas com esse coração virtual aí que dificilmente você faria com o coração real. Então, assim, as oportunidades que isso nos traz são inúmeras, né? E eu tenho visto cada vez mais hospitais aqui no Brasil, tenho conversado com alguns deles, hospitais interessados em conversar sobre isso, em experimentar, em fazer algum tipo de projeto nessa linha. Então, está longe de parecer futurístico, mas algo que já está acontecendo. Não no mundo real, no sentido de as pessoas não estão fazendo ainda cirurgia usando um HoloLens, pelo menos não até onde eu sei. Mas certamente isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E aqui, que aí eu já não estou mais falando da área médica, claro, mas ambientes de cooperação, né? Ambientes em que você é um engenheiro mecânico e você está conversando com a pessoa no outro lado do mundo, mas você também pode ser um médico ou um profissional da área de saúde e estar conversando com outro profissional do outro lado do mundo. Então, especialmente agora na pandemia, esse é um cenário que a gente tem visto bastante discussão e bastante interesse em como fomentar isso, né? Como fazer isso acontecer. Então, seguindo já para as conclusões, a gente tem muitos desafios pela frente, né? Nada disso é simples de fazer. Então, só para destacar alguns, eu diria que o alto custo dos equipamentos é um impeditivo ainda. Então, um óculos desse, como o HoloLens, ele custa mais de R$30.000, ou entre 20 e 30 mil no Brasil, cada um, e a bateria descarrega com uma certa facilidade, então isso é um problema, especialmente se você quer usar isso em larga escala, né? Então, alto custo de equipamento e de produção desses conteúdos, né? Então, especialmente na área médica, você não vai fazer um órgão, por exemplo, de qualquer jeito, você vai querer que esse órgão seja ao máximo alinhado com a realidade, vamos dizer, última do
do órgão real. Então, não é qualquer time que faz isso, inclusive não é qualquer time de profissionais de design, de ilustração e de modelagem 3D, como a gente chama, porque precisa de um suporte técnico da área de saúde, né? Então, o coração que eu venho a fazer, isso não tem nada a ver necessariamente com coração de verdade. Eu preciso de alguém que me dê o apoio para dizer, Paulo, é isso mesmo, esse é o coração que a gente deveria fazer, ou mais para lá, mais para cá, e assim vai. Então, no caso do projeto lá com o Einstein, mas também no caso da Embraer, da Petrobras, tão importante quanto os profissionais do CIDIA para desenvolver esse conteúdo são os profissionais que fazem a curadoria do conteúdo para a gente, para dizer, olha, o coração precisa ser assim, não é aquele coração que você viu no livro de biologia do ensino médio, né? Enfim, tem características específicas que a gente precisa ter cuidado com. E aí, só para não dizer sobre o maior desafio que a gente tem hoje em dia, independente de qualquer tema que a gente venha falar, é a escassez de profissionais, né? Então, a gente está, como possível, você já tem ouvido falar, no CIDIA, em Manaus, mas em várias outras empresas e cidades do Brasil e do mundo, a gente está com a demanda altíssima por profissionais de tecnologia e esses profissionais simplesmente não existem, né? Eles estão pulando de um lado para outro, recebendo salários cada vez maiores, benefícios cada vez melhores, mas ainda assim eles não são suficientes. Então, a gente tem esse problema gigante para tratar todo dia. Mas, como todos os desafios, eles trazem oportunidade, né? Então, só para mencionar alguns que vocês devem saber muito melhor do que eu, não com o advento, né, mas com o aquecimento da área de telemedicina, tudo que a gente está falando aqui é ainda mais inspirador, né, ainda mais motivador. Então, se faria sentido a gente investir em realidade virtual em 2017, quando ninguém falava de telemedicina, pelo menos não naquele ambiente que a gente estava, e já se queria fazer treinamento por realidade virtual, imagine hoje que a gente pode fazer treinamento, mas pode fazer trabalho remoto e colaborativo, né? Você pode fazer uma junta médica com profissionais de vários lugares do mundo e também, por que não menos importante que todos os outros acima, falar em ensino à distância, né? Então, a gente precisa formar profissionais da área de saúde, porque a população está envelhecendo e, enfim, os males da saúde só vão crescer possivelmente. A gente precisa formar mais gente e possivelmente a gente vai precisar formar de uma maneira diferente, né? Não vai dar para a gente formar mais gente usando a mesma estratégia que a gente usava no passado. Então, só para fechar sobre esse assunto, eu acho que a gente está cada vez mais indo para o cenário desse tipo aqui, né? Então, a gente vai ter profissionais ali trabalhando um do lado do outro, mas possivelmente eles vão usar alguma espécie de óculos em que eles vão poder olhar um órgão de uma maneira diferente, de uma maneira virtualizada, talvez interagir juntos nesse órgão. Talvez vai ter um profissional ou vários profissionais que nem vão estar aqui nessa sala, mas que estão atuando também nessa cirurgia. E também tem o paciente, né? Eventualmente até quem está, vamos dizer assim, com a mão no paciente, nem é um ser humano, pode ser um robô. Então, isso faz cada vez mais sentido, especialmente no cenário que a gente tem a 5G, que está se tornando cada vez mais realidade, né? Então, o que vem por aí, só para deixar uma pista sobre outros temas que a gente já está trabalhando lá no CIDIA também, principalmente, como eu dizia lá no começo, ligado ao uso de relógios, né, de smartwatches e pulseiras. Então, a gente está já em fase de inauguração de um laboratório lá em Manaus de coleta de dados através desse tipo de relógio. Então, a gente vai replicar um laboratório que já existe em 6 lugares do Brasil, do mundo, desculpa, 6 lugares do mundo, e agora vai ter um 7º lá em Manaus, que a gente vai basicamente fazer experimentos de atividades físicas com pessoas e coletar essas informações, esses dados dessas pessoas através desses relógios, né? Então, isso é uma tendência mundial, né? As pessoas estão, vamos dizer,
se dedicando cada vez mais aos seus wearables, como a gente chama, então, seja para relaxar, seja para se divertir, seja para ver mensagens no WhatsApp, seja para coletar dados delas próprias e saber que estão ativas, estão fazendo atividade física suficiente ou menos do que o suficiente, por isso precisam fazer mais, assim vai. Então, a gente está investindo um bocado de tempo, energia e pessoas em projetos nessa área. Então, era isso do meu lado. Obrigado novamente. Tá aí meu contato, qualquer coisa eu estou à disposição. Flávia, deixo com você. Obrigado. Paulo, muito obrigada, viu? Sensacional, né? Sim, eu acho bem animador o assunto. Pra gente, assim, né? É uma realidade um pouco diferente, pelo menos para mim, mas estou encantada aí com o trabalho, né? E com o trabalho lá do parto, né? Eu que sou da neonatologia, o trabalho com parto lá, achei muito interessante lá do Einstein, né? Que bom, a que bom. CID, ela foi criada quando? O CID existe desde 2004. Né? É o CID. A gente o Instituto CID, por isso. Mas a gente surgiu em 2004 por conta de um interesse da Samsung, né, em fazer projetos em Manaus, projetos de pesquisa e desenvolvimento. E desde então, há 17 anos, a gente tem trabalhado com a Samsung, mas há 3 anos a gente passou a trabalhar também com outros clientes. Então, hoje a Samsung é o principal cliente, mas não é o único. Entendi. E o que significa o CIDIA? CIDIA mesmo, eu não consegui achar. Claro. Que bom que você não achou, porque não era para achar mesmo. Na verdade, um dia, o CIDIA significou Samsung Instituto de Desenvolvimento. Eu não achei do jeito nenhum. Ninguém procurando. O que é CIDIA? CIDIA, vai ter que perguntar para o Paulo. Mas há 2 anos virou nome próprio. Então, hoje virou Instituto CIDIA mesmo. Entendi. Mas o S, então, era do Samsung. Era. A gente foi tímido, aí só deixou o S, mas sem o entendi. Cacau chegou aí, né, Cacau? Tudo bem, Paulo? Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Um prazer ouvir você. Eu sou a professora Maria do Carmo, coordeno o Laboratório de Simulação da Faculdade de Medicina da UFMG e também faço parte do Centro de Tecnologia em Saúde. Nós trabalhamos com telesaúde, educação à distância. E no ano passado, nós tivemos uma conversa virtual com o pessoal do Medium, porque ela atua junto com uma faculdade aqui, um curso de medicina que é da FAMINAS, de Belo Horizonte. Então, a gente pensou em desenvolver um projeto, mas ficou meio parado por causa da pandemia e depois por causa do tempo de desenvolvimento, que ele é muito longo. Isso. Então, a gente sabe que a gente precisa, por exemplo, ter casos, realidade virtual, com simulação, principalmente nesses momentos que a gente está valorizando muito o ensino remoto, com casos pediátricos, de clínica, de todos os setores, para suprir a necessidade, às vezes, de ensinar determinadas técnicas, porque às vezes são doenças raras ou muito comuns, e que vale a pena a gente enfatizar com mais instrumentos mais metodologias educacionais, porque quando o aluno está exposto a mais metodologias, ele tem uma chance maior de ter um progresso do conhecimento. Aqui na Faculdade de Medicina, a gente tem um óculos de realidade virtual, e na UFMG acabou de ser criado um centro de inteligência artificial e inovações tecnológicas. Estão construindo esse centro e parece que nós temos várias perspectivas, tem alguns parceiros envolvidos. Mas eu conheço esse centro, mas não faço parte dele, mas a professora Zilma, que é da Faculdade de Medicina, Zilma Reis, ela faz parte, ela é da diretoria de educação, né?
diretoria educacional, e assim, é muito interessante, é uma coisa que eu gosto muito e gostaria de parabenizá-lo pela sua apresentação. Que bom, obrigado. Né? Eu tenho muita relação com o pessoal aí do Amazonas que mexe com telesaúde, né? Sim, que bom. Então, o professor Creinaldo, não sei se você conhece. Sim, claro. Pois é. E agora a gente quer saber, né? Como que a gente pode fazer para fazer um projeto aqui da UFMG com você? Eu sei que depende de recursos, né? Isso. A gente pode, claro, pensar sobre isso, Maria e Flávia e demais. Eu acho que o grande ponto aqui sim, recursos são importantes, porque, enfim, né, é o que paga as pessoas envolvidas nisso. Mas eu acho que um tema que a gente tem, um aspecto que para a gente é muito importante é o tamanho do impacto, sabe? O tamanho do impacto versus o investimento, né? Então, o investimento vai existir de toda forma, mas se esse impacto for grande, né, se esse impacto for importante para um grupo relevante de pessoas, de uma população, eu acho que o recurso aparece. A gente é muito desafiado frequentemente para fazer projetos desse tipo e ir atrás do recurso, vamos dizer assim. E aí o recurso aparece quando o caso de uso que a gente comenta é valioso. Então, sim, vamos pensar. Não, então eu e a professora Flávia já vamos te procurar, viu, Paulo? Nós vamos fazer projetos juntas com você. Com certeza, vou ficar de muito grande feliz. Impacto. Sim, sem dúvida, vamos pensar nisso. Vamos pensar, não, nós vamos fazer. E essas duas mulheres aqui são mulheres que fazem. E o pessoal de Minas gosta de fazer história, né? Então vamos... Pois é. Aqui, muito interessante, porque meu sobrenome também é Melo, e eu tenho um primo do Pará que chama Paulo Melo. Olha aí. Então pode ser eu, que é outro. Pois é. Alguém tem dúvida? Queria perguntar alguma coisa para o Paulo? Pode escrever no chat, pode abrir microfones. Olá. Então, o Emílio vai falar. Pode falar, Emílio. Olá. Tudo bom, Emílio? Tudo bem. Bom, primeiro, parabenizar a apresentação, né? Bem interessante. Eu até estava escrevendo aqui que a palavra interatividade, ela ficou muito evidente, né, na fala. E eu acredito que esse é um grande diferencial dessa metodologia, né, que já está, né, na verdade, nem vem, já está muito presente. E a ideia eu acho que realmente se fazer cada vez mais o uso dela, torná-la acessível. Então, abre muita perspectiva, a gente fica muito, né, ansioso desses projetos realmente saírem e serem acessíveis, né, a todos. Então, realmente, eu acho que é um desafio bem interessante, que é o ensino remoto, ser cada vez mais também interativo, né? Um grande desafio de não ser tão passivo, e a gente vê realmente uma metodologia que traz uma sinergia, né? Não vem para substituir, assim como se fala na simulação, mas vem para contribuir e somar nesses métodos, né, educacionais, como a professora Maria do Carmo bem disse, né? E realmente eu achei bem interessante, também anotei bastante coisa e realmente a gente conseguir também trabalhar projetos, né? E isso daí realmente nos cativa bastante. Então, realmente estão de parabéns e nos motivando e inspirando aqui a nível de Cuiabá, Mato Grosso. A gente fica muito feliz quando participa, né, de palestras nessa temática. Legal. E deixa eu aproveitar seu comentário, Emílio, e dizer que esse ponto da interatividade é bem interessante mesmo, porque aí agora quem está falando é o Paulo, psicólogo e com formação em design, né? Se a gente quer que as pessoas aprendam algo, e eu acho que nessa discussão sobre EAD isso é um ponto bem importante, do ponto de vista de aprendizagem, é muito diferente quando as pessoas conseguem interagir com algo, né? Ou quando elas apenas estão vendo um vídeo gravado. Então, isso aqui que a gente está fazendo possivelmente vai ser gravado e as pessoas vão poder assistir depois, mas isso é um tipo, né? Um tipo de estratégia de aprendizagem, de ensino, que faz sentido para N casos.
Mas o que a gente vê é que com a realidade virtual as pessoas podem literalmente quebrar a cabeça no mundo virtual, né? E não conseguir resolver um problema. E aí, enquanto elas não resolvem o problema, elas não avançam, né? Então, a realidade virtual ela tem mais uma conexão com o que a gente chama de gamificação, né? De uma experiência gamificada, do que de fato de um treinamento tradicional. Então, assim, no virtual você pode fazer basicamente de tudo, idealmente com fins didáticos, né? Mas, sem dúvida, o aspecto da interatividade, da imersão, né? O quanto as pessoas conseguem se desconectar do ambiente onde elas estão para dedicarem-se ao estudo, aquele caso, um treinamento, é muito impactante, realmente. Eu gostaria só de falar, Paulo, que na simulação eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que é o Peter Dickman. E ele é psicólogo também. Ele trabalha muito na questão da simulação e do debriefing. E agora nós temos o Paulo Melo, psicólogo da realidade virtual. Pronto. Minha vida na simulação está um belo totalmente resolvida. Sim, sim. Isso mas tem um fenômeno interessante psicológico aí quando você está imerso, né, na realidade virtual. Então, assim, não sei se todos aqui já tiveram a chance de usar, mas eu já vi pessoas entrando assim, em 10 segundos, estão na realidade virtual, elas esquecem o mundo, e é até um perigo, né? Porque, de fato, se você não cuidar, a pessoa não vê uma escada, não vê um objeto na frente dela e pode sofrer um acidente. Então, o grau de imersão é algo absolutamente impressionante na realidade virtual. E cada vez mais, né, a tecnologia tem evoluído muito para isso. Alguém mais, gente, quer perguntar alguma coisa? Aproveitar a presença do Paulo. Muito parabéns. Muitos elogios. Sim, claro, fico feliz. Eu depois posso mandar para vocês esse material, Flávia, e aí quem quiser pode entrar em contato também. Aí a gente disponibiliza com o grupo, né? Vou usar o material em outras oportunidades. Okay. Tem a Margarete está digitando, que é a enfermeira da Suprema que... Claro, mando sim, Margarete. Pode deixar, Margarete, que o Paulo disponibilizando e também depois a gente vai disponibilizar, igual a gente deixa o link da gravação, que deve demorar um pouquinho para ficar disponível, mas daqui a pouco também está disponível. Uhum. Paulo, é interessante, né? Igual assim, você é psicólogo, né? Como que mudou um pouco, né? Mudou, cada semana muda um pouquinho. Mas tudo começou há muito tempo, quando eu sou de Recife, né? Eu acho que eu não comentei. Uhum. Mas em Recife, no final da minha graduação, eu comecei a me direcionar mais para a área de tecnologia. E aí meu mestrado é em psicologia, mas eu já estudei naquela época o Orkut, né? Então, naquela época o Orkut era o da moda. Ontem caiu tudo, menos o Orkut, porque já tinha caído faz tempo. Né? Verdade. Então, comecei a trabalhar com tecnologia e aí desde então não parei mais, com diferentes papéis. Hoje em dia eu estou menos próximo da área técnica, mas converso com eles frequentemente. Mas eu sou um psicólogo meio digital, digamos assim. Não estou muito normal, não. Interessante. O Paulo, tem uma pergunta aqui da Flávia Lilalva, né, de Holanda, lá de São Paulo. Ela pergunta se você tem alguma experiência com simulação virtual e suporte básico de vida. Não temos, Flávia, experiência, mas certamente é algo útil, né? Inclusive, eu diria que assim, esses treinamentos que são muito protocolares, vamos dizer assim, né, que você tem um passo a passo muito claro, como me parece ser o caso desse de reanimação,
são os casos mais iniciais, assim, os primeiros casos em que a realidade virtual resolve muito bem, porque seguir um passo a passo é a tal da gamificação que eu comentei com vocês, e fazer é relativamente simples. Casos muito mais sofisticados por exemplo, quando você está falando de fazer uma exploração em um órgão, né, e que não tem um passo a passo muito claro. As pessoas vão estar ali olhando esse coração, por exemplo, e olhando sobre vários pontos de vista e explorando em conjunto, tudo isso. Então, quando o caminho, vamos dizer assim, seguido na realidade virtual não é um caminho muito bem definido, isso é bem mais difícil de desenvolvimento, o custo é maior, tudo isso é mais complexo. Mas nesse cenário que você falou, poderia sim ser feito sem maiores problemas. Por nada. Mais alguma coisa? Emílio está digitando. Acho que posso falar mais rapidinho, não só sobre o uso da simulação, né, em esporte básico. Eu já vi um projeto do Hospital Oswaldo Cruz, acho que eu fui um dos participantes da pesquisa, eles desenvolveram um jogo de suporte básico de vida, mas eu fico pensando que ele ainda era um tanto linear, que você ia escolhendo as alternativas e tendo uma evolução no caso. Fico pensando com a realidade virtual óculos, isso é bem mais interessante, né? Um avanço que eu vejo que está caminhando para isso. Mas tem esse projeto, até tem os dados, eu posso compartilhar depois lá no grupo, esse artigo, né? Teve as publicações sobre esse trabalho. Legal. E, por sinal, só para fazer uma menção, acho importante, né? O Oswaldo Cruz é um hospital que tem investido muito em inovação, em pesquisa na área digital, inclusive em realidade virtual e aumentada. Então, para quem tiver a chance, vale a pena se aproximar deles, porque eles estão... Inclusive, me parece algo mais recente, de 1 ano, 2 anos para cá, e tem crescido muito. A gente está em conversas com eles. É importante, né, Paulo, porque antes mesmo de surgir esse assunto do suporte básico de vida, eu já tinha enviado mensagem para a professora Flávia sobre a gente propor para você um projeto do suporte básico de vida. Então, nós já vamos enviar, né? Eu e a Flávia, nós somos instrutoras do Grupo PAUS, eu sou e a Flávia também já somos praticamente instrutoras do suporte básico de vida, credenciado pela American Heart. Então, nós temos o subsídio e vamos já entrar em contato e vamos tentar fazer um projeto bacana, que eu acho que é um projeto que vale a pena investir. Então, já vamos fazer contato e seguir em frente, tá? Ótimo, fico feliz. Verdade. Cacau, mais alguma coisa? Eu acho que não tem mais pergunta no chat, só elogios mesmo, bastantes. Que bom. Pois é, Paulo, tá vendo? Fez sucesso, só elogios. E acho que... As críticas são bem-vindas também, por favor. Mas por enquanto não surgiu crítica nenhuma. Vou passar para a Flávia e encerrar, né, Flávia? Ô, Paulo, então eu agradeço novamente, né? Bom, você estava de férias quando a gente conversou, então, assim, você tem... Eu falei que eu falei com ele, Cacau, que os dois estavam de férias. A gente respondia assim, estamos de férias, mas aí acabamos conversando, né, Paulo? Isso, a gente trocou mais mensagens dizendo que estava de férias do que, de fato, mensagem. Mas acabamos conversando mesmo nas férias. Isso. Então, eu te agradeço muito, viu, Paulo? Nós vamos te procurar mesmo rapidamente, né, Cacau? Por favor. Com o projeto aí do suporte básico de vida. E, então, assim, muito excelente a sua palestra, né? Todo mundo adorou aí, vai despertando na gente, né, a curiosidade, e muito, muito interessante mesmo. Aí a gente, muito, muito obrigado. E aí, o Kaiser, acho que o Kaiser está aí, você coloca para a gente o código da presença da palestra? O Kaiser está aqui. Ele está colocando aqui, tá, gente? Não esqueçam de registrar até as 23h59.
Tá, Simon? O Simon que estava me perguntando hoje, registro de presença da rede universitária de telemedicina, porque amanhã eu já pego essa listagem e a gente já envia para o Senex para emissão de certificados, tá bem? Então, assim, a gente não tem demorado muito para enviar, não, para não acumular, sabe? E aí, de novo, eu peço que coloquem o nome todo e o e-mail tudo corretamente para a gente, para o Senex da UFMG poder emitir os certificados. Ô, Paulo, então, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que... Ô, Flávia, se ele não colocar aqui, daqui a pouco eu coloco lá no grupo, tudo bem? Tá? E, ô, Kaiser, mais uma vez também, muito obrigada aí por você estar com a gente, né? Sem você, a gente não consegue nem iniciar a reunião, né? Então, muito obrigado aí também da presença. Então, aí o Kaiser entrou aí. Você consegue, Kaiser, o código da presença para a gente? Ô, Emília, a minha inspiração também. Eu estou aqui pertinho, colada nela, né? Estou aqui do lado. O Emílio falando isso é a inspiração dele, Cacau. E a minha também. Então, é de muitos, viu, Emília? Aqui de quase todos essa informação. Ô, gente, então, muito obrigado. E a gente vai encerrar até a nossa próxima, que é em novembro. Né? Depois eu coloco lá o tema e o dia corretamente. E, Paulo, com certeza nós vamos te convidar novamente aí para estar conosco também aqui no SIG, viu? Foi muito interessante. Por favor. Em 3 anos você falou que mudou tanta coisa, né? Então, de um ano para outro, com certeza muda tudo, né? É verdade. Então tá, eu acho que é mais alguma coisa, Cacau, que você queira falar? Acho que não, só agradecer mesmo, viu, Paulo? Obrigado. Já estamos trabalhando juntos. Começamos. Claro, por favor, Paulo. conte comigo. Tenho total interesse. Então tá jóia. Então, tchau, gente. Tchau, gente. Um prazer. Paulo. Bom dia por aí. Tchau. Vou tentar aqui o... E aí, Flávia, o Kaiser não conseguiu colocar, não? Não, mas aí eu tenho aqui, eu vejo qual que é se ele não conseguir, eu tenho aqui na minha pasta do SIG. Aí eu coloco lá para as pessoas. Eu tive bastante gente, né, Cacau? Sim. Tem mais. Aí eu coloco lá, o Simon tá digitando. Aí eu coloco lá no grupo, que eu acho que tá todo mundo no grupo, né? Não sei se tá todo... Quem não tiver, ninguém mandou mensagem, né, no grupo aqui. Aqui, eu postei no grupo da pediatria e da faculdade, que depois nós vamos liberar o link. Tá, daqui menos de 30 dias já está liberado o link, aí a gente coloca lá, que vai ter, o da outra está saindo agora. E já falei no grupo da pediatria que nós estamos com um projeto já com o Paulo. O Simon, registro de presença na RUT. Eu vou mandar no grupo lá e daqui a pouco, eu mando daqui a pouquinho, só vou pegar aqui o número, tá bem? Ô, Simon, é para você ter o certificado, tá bom? É para isso, senão não consegue. Isso. Aí, Simon, você coloca o seu e-mail lá direitinho, que eu só tenho o seu telefone. Então tá bom. Ô, Cacau, então tá. Ô, Kaiser, então... Tchauzinho para você. Cadê ele? Todo mundo já saiu, né, Cacau? Acho que foi só a gente mesmo. Ele falou o seguinte, que o Kaiser respondeu para mim por WhatsApp que travou. Ele não conseguiu. Teve um problema técnico. Então, acho que depois põe no grupo. A gente encerra. Então, eu vou encerrar aqui, Cacau? Sim. E aí, se quiser, só que acho que para eu encerrar, deixa eu ver se eu consigo. Só consigo sair. Acho que como ele iniciou... acho que a gente sai. Todo mundo. Não, vou encerrar a reunião, tá? Conseguiu aqui o acesso. Pode encerrar? Oi. Pode. Sim. Travou tudo aqui. Eu até mandei para a professora educar. Mas eu vou encerrar aqui, Kaiser, eu vou tentar